Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Vocês tomaram café hoje não, é? Eita glória! Maravilha! Meus irmãos, que felicidade foi ontem aqui. Eu queria deixar um destaque, antes de meditarmos na palavra. Coisa linda ontem a feira missionária, gente. Saber que a igreja tem essa característica, e não é essa a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse amor por missões. Olha, das últimas feiras, nós tivemos aí no meio da pandemia e tal, né? Essa foi assim, parece que o povo retornou, né? Foi lotado ali à frente, ali, Deus seja louvado. Parabéns, igreja, parabéns, pequenos grupos, vocês líderes de pequeno grupo, organizaram a feira missionária. Isso aí é igreja, gente, igreja que se envolve com missões, que investe em missões, que ora por missões. Feliz demais. Ontem saímos aqui, assim, realizados, sabendo que essa igreja está no caminho certo, no caminho de exaltar, de glorificar, de fazer missões. Abra sua Bíblia aí no Evangelho, no livro de Neemias. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, sabe que muito provavelmente quem escreveu o livro de Neemias foi Esdras, né? Que esse livro lá atrás era um só, eles faziam uma continuidade Esdras, Neemias, como se fosse apenas um único livro. Depois o tempo foi passando, eles colocaram primeiro Esdras, segundo Esdras, e agora Esdras e Neemias. Você sabe disso, você é um aluno aplicado, né? Nós falamos aqui quarta-feira, começamos aqui uma reflexão sobre esse texto, e hoje vamos dar aqui uma continuidade. Esse texto é um texto lindo, um texto que nos desafia, no tempo de luta, no tempo de angústia, no tempo de batalha que nós estamos vivendo, e que vamos viver aqui o tempo todo, não adianta, não tem moleza, não tem facilidade, né? Esse texto vai nos mostrar o que podemos fazer em tempos de guerra, tempos de luta. Estamos em tempo de guerra. Se for fazermos um recorte para a área política, por exemplo, tempo de guerra, nós estamos vivendo um tempo de guerra intensamente, e esse texto aqui vai nos mostrar aqui algumas atitudes que nós podemos ter para lidarmos com situações de adversidades, né? Como podemos continuar ali lutando, não parar, continuar com a obra. Neemias 4, falei já aí, né? Neemias 4, vamos ler esse capítulo todo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, permaneça aí na Escola Bíblica Dominical, porque você está precisando, hein? Não vai embora. Tendo Sanbalate ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedras. Ouve ao nosso Deus, estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não lhes risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os árabes, amonitas, os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, que já
começaram a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, pus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabiam, e que Deus tinha frustrado o desígnio dele, voltamos todos nós ao muro para a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhavam na obra e a outra metade impunha lanças, escudos, arcos e couraças. Som. Ok. Parei aonde, gente? Só para ver se vocês estavam ligados aí, né? Muito bem, estava dormindo. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhavam na obra, e a outra metade impunha as lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvides o tom da trombeta, para ali correi e ter conosco, e nosso Deus pelejará por nós, aleluia. Assim, trabalhávamos na obra, a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até a sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens de guarda me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Meu Deus do céu, que texto maravilhoso, gente. Que texto que nos impulsiona. É um texto com tantas evidências de que Deus nos chama para a batalha, que Deus nos chama ao trabalho, que Deus fala para você: não desista. Você que está em casa aí, talvez alguém entrou aqui nessa manhã com um pensamento depressivo, cansado, abatido, seja lá no seu trabalho, seja na sua família, na sua saúde. Não sei, alguém já pensou: pastor, eu vou desistir, eu não aguento mais. Que texto maravilhoso, gente. Que injeção de ânimo é ler a Bíblia do Senhor Jesus Cristo, essa palavra tão maravilhosa que Deus nos dá e nos traz essa manhã esse propósito. Assim, ó, vamos lá, gente. O que você está pensando em desistir aí? Está pensando em desistir do seu casamento? Vamos lá, cara. Está pensando em desistir da sua profissão? Está pensando em desistir de si mesmo? Isso, vamos lá. O Neemias estava ali reconstruindo o muro.
Não, vocês conhecem a história. Esdras vem e reconstrói o templo, mas os muros ainda estavam quebrados, devido ao ataque de Babilônia, lá em 586, onde Judá cai, o reino do sul cai, e a cidade é destruída. Então, agora eles estão voltando para Jerusalém e reconstrói o muro. Então, nessa pegada, o muro, meus irmãos, ele simboliza aquilo que nos traz proteção, aquilo que nos guarda. O que está aí na sua vida vulnerável? Qual é a área da sua vida que está precisando de proteção? Pode ser a sua vida espiritual. Talvez não está tão firme aí na sua oração. Talvez você está com a sua guarda baixa, seu muro não completou ainda. Nós precisamos buscar, por meio do trabalho, da insistência, da disciplina. Nós não vamos construir um muro de segurança na nossa vida emocional, espiritual, financeira, de qualquer jeito. Não, tem que ter trabalho. Isso é uma coisa que está faltando nessa geração mais do que nunca. A facilidade do nosso tempo, a tecnologia, a ciência trouxe para essa nossa geração, como nunca, facilidades, e tem nos deixado, de uma certa forma, um povo um pouco fraco demais, meus irmãos. Desculpa a insistência na frase, mas a gente está vivendo uma geração fraca. E eu não estou falando aqui de jovens, de crianças, não, estou falando da geração inteira. A gente para diante dos pequenos desafios. Aqui o texto aparece os inimigos de Israel, Sanbalat e Tobias. E fala assim, olha, vocês não vão construir esse muro, não. Estão pensando no quê? E eles começam, nós falamos isso aqui quarta-feira, eles começam com palavras depreciativas. Vocês são fracos. Vocês, se passar uma raposa aí nesse murinho que vocês estão construindo, vai derrubar, porque vocês são fracos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vivemos um tempo intenso de mentiras. Mentiras. E é uma mentira direcionada para nós, para o povo de Deus. Falamos aqui quarta-feira, não vou repetir, você veja lá a mensagem, se você não veio quarta, está lá no canal do CPP. Eles nos atacam, eles prepararam lá e a mentira não deu certo, então eles falaram assim, vamos atacar. E eles partem para o ataque verbal, o ataque físico. E nós vivemos um momento complicado no nosso país. Precisamos estar muito atentos a ataque físico. Estamos vendo aí a violência em algumas áreas. A violência aumentou demais dentro das casas. A violência aumentou agora nesse período aí. Então, sim, ter essa preocupação, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que isso não é algo novo que nós estamos vivendo. Está aqui na Bíblia. Precisamos estar atentos que toda essa mentira de tentar nos depreciar, todo esse ataque para causar confusão, já estava lá atrás, está hoje simplesmente sendo replicado, porque o diabo ele não é muito criativo. Criação é coisa do Pai, nosso Deus. O diabo ele repete. E ele está repetindo de novo no nosso tempo aqui, e a outra influência que ele trouxe aqui, ele tentou, uma outra estratégia que ele tentou aqui no texto, e hoje aqui novamente, nos nossos tempos, é a infiltração. Sanbalat tenta se infiltrar no meio do povo para parar a obra, e nós estamos vendo aí a quantidade de infiltrados nós temos hoje no meio da igreja. Quantos infiltrados hoje tem no meio da política? Pessoas que hoje estão afirmando uma crença, mas aqui a 2 minutos é outra crença. O que está acontecendo? São infiltrados. A gente precisa estar atento para os infiltrados na nossa família. Pessoas que vêm camufladas com a mentira. E olha, nos últimos tempos, meus irmãos, essa mentira não está tão infiltrada, tão camuflada, não. Os caras não estão, perderam a cara de pau, assim. Perderam a cara de pau? Não. Ao contrário, ganharam a cara de pau agora. Eles perderam o caráter, né? Está deslavado o negócio, cara. Esse negócio está impressionante. Então, vamos
vamos pensar aqui, o que fazer diante desse quadro, esse cenário que nós vivemos, que a ideia principal, bota isso no seu coração, do texto e do inimigo, é te fazer parar. É fazer a igreja do Senhor Jesus parar. Porque a igreja é a esperança do mundo, meus irmãos. É a igreja. É a ela que Jesus deu o poder. É ela, somos nós, que temos toda a capacidade de influenciar o mundo. É a igreja, não é o governo. Não é João ou Pedro, ou seja lá quem for. A igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo atacada nos últimos tempos como nunca para parar a obra. E aí pensa na sua vida, o seu chamado, o seu dom que Deus te deu, a capacidade que o Espírito Santo te deu ao descer sobre a sua vida e te instrumentalizar com a habilidade espiritual. O que está sendo feito? Está sendo construído? Esse muro está subindo? É isso que nós precisamos parar para pensar aqui nesta manhã, mais uma vez, diante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes ficamos pensando no Brasil, lá no Bolsonaro, no Lula e tal. Não, pensa em você, cara. O que você pode fazer através das suas mãos, do seu trabalho, para mudar essa geração? É isso que nós precisamos parar para pensar. Qual é a obra que Deus me colocou que eu não posso parar? É cuidar dos meus filhos, é educá-los, é cuidar do meu ministério na igreja, é trabalhar lá no meu serviço, lá como um bom profissional. O que Deus botou na sua mão aí que você não pode parar? Aqui, esse texto vai nos mostrar que a luta lá de trás, com muita facilidade nós vamos perceber essa luta hoje. Vamos pensar aqui algumas características, rapidamente, de como lidarmos com essas lutas, como vencermos diante dessas lutas. O ataque da mentira, o ataque físico, a infiltração, e poderíamos pensar aqui em tantas outras. Isso que eu queria destacar aqui brevemente alguns aspectos que nos fazem não parar, ou então continuar a trabalhar. Bote isso na sua cabeça. O tema da nossa mensagem dessa manhã: continue a trabalhar. Tem um desenho da Disney, se eu não me engano, não sei que lá do Memo, Procurando Memo, né? Continue a... Como é que é? Continue a nadar. Vocês viram, né? Continue a nadar. Não para a igreja. Que coisa linda ontem. Eu fui ontem para casa assim, vibrando, glorificando a Deus, porque vocês não pararam, gente. Mas tem gente que, infelizmente, diante da pandemia aí, tem gente que ainda está na pandemia, cara. Ainda lá. Porque pararam. O ataque de Sanballat e Tobias pararam. E a gente precisa pensar aqui algumas coisas como igreja. Versículo 4. Primeira coisa fundamental e a essência de Neemias, cara. Está aqui no versículo 4. Você vai olhar em Neemias, esse camarada que ele, diante das lutas, ele ia direto ao trono da graça de Deus. Diz o texto: então orei. Gente, quantas lutas nossas nós venceríamos simplesmente com essa atitude aqui? Como isso aqui é tão básico e, infelizmente, tão negligenciado por nós. Ontem, aqui, diante da festa que nós estávamos vivendo, aqui fantástico, aqui na frente, quando deu lá para umas... Não lembro exatamente a hora, mas era, acho que quase 9 horas da noite, um pouquinho mais. Recebi uma mensagem no grupo da família que minha mãe havia caído, né, no banheiro, bateu com a cabeça, e aí minha irmã botou lá, minha mãe caiu, tal, está sangrando aqui. Diante de uma festa que a gente estava ali, né, vem essa notícia, e aí, né, agiliza e tal, vai para o médico, vai lá, vamos, corpo de bombeiro, aquela loucura toda, né, para pegar, para levar, vamos para o hospital de base. Vamos lá, era por volta de meia-noite, alguma coisa, eu ali na emergência, e tenso, assim, já cansado, né? Imagina, você com a mãe no hospital e tal. E é incrível, meus irmãos, é incrível. Claro que quando eu soube ali, eu falei assim: oh Deus, ajuda minha mãe e tal, vamos lá, por favor, me dê sabedoria para lá, para cuidar.
mas você meio que fica tão tenso que você esquece do principal, que é orar. Eu tinha que estar ali orando o tempo todo, e não preocupado com o bombeiro e com o médico. Era orar. Até que eu estou ali do lado de fora, assim, né? Teve uma hora que eu vou orar. Aí fechei o olho, ele sentado na recepção, comecei a orar. Daqui a pouco veio a mensagem da minha irmã: ó, mamãe já está sendo atendida pelo médico. Simples assim, gente. Simples assim. Se eu tivesse sem orar, eu acho que eu estava lá até agora, cara, esperando o médico atender. Porque na hora que eu falei assim, vou orar, ou seja, eu arrumo um médico aí para. Né, os irmãos sabem a luta, né, dos hospitais cheios e tal. Na hora. Então, a gente, às vezes, parece, né, uma coincidência. Não é, cara. Falta na gente esse que Neemias fez aqui. Então, orei. Meus irmãos, a gente tem falado isso aqui, e a gente vai falar isso aqui. Quem estiver nesse púlpito dessa igreja, daqui a 200 anos, ele vai pregar isso. A gente para diante das guerras, das ameaças, das mentiras, porque às vezes a gente esquece desse detalhe simples aqui, oração. Estamos oferecendo uma capacitação aí para oração, para a gente orar melhor, para a gente viver melhor. Me faça essa inscrição, em nome de Jesus. Um camarada de fora trazer um treinamento, oferecendo um livro de graça. Às vezes eu olho a lista assim, não vejo fulano, ciclano, está faltando ciclano aqui. Sei, talvez você não tenha tempo, está ocupado, nesse dia vai ter um trabalho, vai viajar, tudo bem, né? Mas, ou então sim, você, não, pastor, já sei orar já oro demais, não preciso desse treinamento, não preciso dessa capacitação. Meus irmãos, o segredo dessa igreja, o segredo nosso para não parar é o que Neemias faz. Você vai ver no texto, no livro de Neemias, diversas vezes Neemias em oração. Talvez o desafio que você está passando hoje, está faltando simplesmente você orar mais. Você conhece o texto de Daniel 10, Daniel estava lá em oração, 21 dias em oração, e mostra ali o texto, uma tremenda guerra espiritual, para que Daniel não alcançasse a sua vitória. Ele poderia parar no 15º dia, ele poderia parar com 2 semanas, ele falou, não, Deus não está me respondendo, deixa para lá. Foi no 21º dia, não trazendo aqui uma receita de bolo, mas pode ser no 22º no teu caso, pode ser daqui a 2 meses, pode ser daqui a 5 anos, mas nós não podemos parar diante da obra, e nós não podemos, para que essa obra não pare, nós não podemos parar de orar. Versículo 9, diz, olha, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda na cidade dia e noite. As lutas, os desafios, as adversidades da vida, elas nos servem também, para além de orar, estarmos em alerta, Jesus, ele nos orientou a orar e vigiar. Às vezes, a gente fica aqui no primeiro ponto, em oração, mas esquece de vigiar. Eles estavam em vigia, em alerta, dia e noite. Igreja do Senhor Jesus Cristo, um dos desafios nossos, que esse texto nos mostra, é que nós precisamos estar mais vigilantes. Tem coisas acontecendo no nosso Brasil, que se a igreja, se eu e você tivessem mais atentos, não estaria acontecendo. Não estaria, cara. É só prestar atenção, cara. Só isso. É só ficar vigilantes. O texto vai dizer que, olha, nós oramos e nos colocamos guardas na cidade. Precisamos colocar guardas na nossa igreja, precisamos colocar guardas na nossa família, precisamos estar guarda na nossa casa, precisamos colocar guarda no nosso país, meus irmãos. Está vigilante. Às vezes nós estamos aí meio que Alice no País da Maravilha, assim, né? Somos crentes, está de boa, né? Esquecemos da importância, da segurança, de vigiar dia e noite. Esse texto ele vai nos mostrar isso em diversos momentos aqui, dessa preocupação dia e noite. É algo contínuo. E aqui é uma outra realidade que alguns de nós
tem se perdido. Versículo 14, o texto prossegue para nos mostrar uma outra realidade diante das lutas que tentam nos fazer parar. Elias olha para o céu, ora e fala assim, lembre-se, Senhor, lembre-se do Senhor, que é grande e temível. As lutas, meus irmãos, da vida, elas servem para revelar o tamanho do nosso Deus. Quem é Deus para você? As lutas, elas servem para nos mostrar. Olha, tem Sanbalaque, aí tem Tobias, tem fulano, tem partido X, tem ideologia Y, mas quem é o Deus que você serve? Esse Deus aqui, ele é grande e temível. Aleluia, olha aí, gente. Que coisa linda, gente. As grandes lutas servem para mostrar quem é, ou o tamanho do nosso Deus. Qual é a teologia que você acredita? O que você aprendeu acerca... Neemias falou assim, não, peraí, eu sei que os caras estão aí, são fortes, são armados, tem estratégia, é mentira, tem ataque, eles estão querendo nos destruir, mas peraí, maior é o que está em nós do que está no mundo. A gente vê uma turma aí, nossa, num desespero, num medo, numa preocupação. Olha, meus irmãos, desculpa fazer aqui Entenda bem, por favor. Segunda-feira eu recebi uns vídeos, né? Toda essa confusão que a gente está vendo aí, né? Da política. Segunda-feira eu recebi uns vídeos, recebi áudio, recebi a igreja, assim, parte da igreja, pastor. Meu Deus, é grande e temível, cara. Vocês estão com medo de quem, cara? Não tem quem temer, não, rapaz. Nosso Deus é grande. Agora ele é menor porque ganhou menos votos. Que loucura, igreja, que loucura. Vamos orar, vamos jejuar, vamos. Está aqui no texto. Nós precisamos fazer isso, precisamos combater, vigiar, o jejum, essa coisa toda aí, as armas todas que a gente tem espiritual aí. Mas nosso Deus, ele não diminuiu um centímetro dele, não. E aí que as lutas mostram a nossa teologia em quem nós acreditamos, gente. Não tem, gente chorando aí. Desculpa, Mas essa fé nesse Deus grande que nós precisamos ter, seja lá quem for, cara, seja lá quem for, vier aí, nosso Deus vai deixar de ser Deus? Fulano, vier ciclano, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai continuar avançando em nome de Jesus, porque você não vai parar, cara, em nome de Jesus, a igreja não vai parar, amém, irmãos? A gente precisa acreditar nisso, e o texto, Neemias tinha essa convicção, lembre-se, Neemias está falando assim, os caras lá com medo, né, preocupados, e agora, Sanbalate, Tobias aí, pastor, o que a gente vai fazer? Neemias pega o cara assim, sacode, quando alguém vier falar com você sobre essa politicagem toda doida aí, sacode ele, fala assim, lembre-se do Senhor, ele é grande, cara, coisa linda, gente, que coisa linda. Vou prosseguir aqui o texto, versículo 16, diz que as nossas lutas, olha, bota isso no seu coração, as nossas lutas, elas aceleram a nossa vitória. Você pode dizer amém, cara? Porque se não vier a luta, você não acorda mais cedo. Se não vier a luta, você não busca se especializar. Se não vier a luta, se não tiver uma concorrência ali, o concurso público que você vai fazer, eu lembro na minha juventude, permita-me dar um testemunho aqui rapidamente, eu fiz, como é que dá o nome, gente? Eu fui concorrer a uma vaga da Marinha, né, como marinheiro, e era marinheiro, tinha um nome, rapaz, não, que tinha a profissão, me ajuda aí, artífice, marinheiro, todo mundo errou aí, né? Marinheiro artífice, isso aí, coisa de décadas atrás, né? E aí eu fui lá fazer a minha inscrição como marinheiro artífice. Cheguei lá no dia,
eu fiz a entrevista, levei o diploma e tal, que eu tinha. Aí o entrevistador, eu perguntei, como é que está aí a concorrência? Ele falou assim, olha, parece que não foi divulgado esse negócio, não tem... Ele falou assim, só tem você e mais um, que são 7 vagas. Eu falei, opa, é minha. Né? Estou tranquilo. Eu tinha outros cursos que eu tinha feito no Senai na época, né? E eu falei, só eu e mais um, a vaga é minha. Fiz uma entrevista assim, meio que, né, como vocês sabem, já passei. Meus irmãos, o que eles fizeram? Eles prorrogaram a data. Mas assim, para encerrar, não entrei no negócio. Né? Vieram gente de São Paulo, depois eu fiquei sabendo, aí abriu para São Paulo e tal, perdi a vaga. Porque não tinha concorrente, eu relaxei, fiquei tranquilo, não tinha luta, pastor. É boa, é minha. E a gente, às vezes, faz isso na nossa vida, e perde coisas de Deus, da nossa vida, porque a gente relaxa. Aqui o texto diz assim, ó, versículo 16, diz assim, daquele dia em diante, eles pegaram firme. Daquele dia em diante, eles viram que o negócio estava esquisito, que tinha briga, tinha concorrente, para uma vaga tinha 5.000 pessoas concorrendo. Daquele dia em diante, eles falaram assim, opa, eu preciso trabalhar, cara. Daquele dia em diante que a Bolsa Família acabou, o auxílio-desemprego, né, daquele dia que o gás, ele agora tem que trabalhar. E olha, meus irmãos, desculpa a minha sinceridade aqui, se tem uma coisa, eu sei que em parte do Brasil, em alguns momentos da vida do cidadão isso é importante, mas tem uma coisa que nosso Brasil está sendo destruído, essa tal desses auxílios aí, cara. Na minha concepção, não sou nenhum político, cientista político e tal, mas a gente vai vendo uma geração sendo criada, ou parte de uma geração sendo criada, ali, o que está precisando? Eu estou precisando do gás, toma o Vale Gás. O que você está precisando? Tem que... Vamos trabalhar, Brasil, cara. Eu sei que tem gente doente, que não pode trabalhar, que não tem recurso, está numa terra que não, sei lá, aí tudo bem. Mas não sei quantos milhões de brasileiros nesse negócio, meus irmãos, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. E a gente precisa parar e pensar sobre o que isso tem influenciado a nós. Você, o que essa política que está no nosso mundo e no nosso Brasil tem influenciado a você, a minha vida e a igreja, quando nós podemos fazer alguma coisa e ficamos esperando algo, ou alguém, quando esse desafio deve ser nosso. Neemias e a turma deles podiam falar assim, não, essa obra é de Deus, vamos aqui orar ao Senhor e Deus vai mandar os recursos. Podia. Não, eles falaram assim, ó, daquele dia em diante, eles pararam até em trocar de roupa, os caras faziam. E daquele dia em diante, as coisas passaram a acontecer com uma velocidade muito mais acentuada. Talvez, meus irmãos, vocês conhecem a história lá da vaquinha, né? Que o cara que tinha uma vaquinha, empurra a vaquinha morre, e aí depois da vaquinha ele tem que trabalhar. Todo mundo conhece essa ilustração? Não conhece? O cara tinha uma vaquinha, era muito pobre, né? Morava lá, e da vaquinha ele tirava o leite, vendia, fazia o queijo, e o queijo ele vendia e tal, e vivia com aquela vaquinha ali na família, muito pobrezinho, mas ele tinha uma vaquinha que ajudava ele, né, conquistar e viver ali, na pobreza dele. Aí passou um sábio e um discípulo, aí o discípulo falou, por que o homem é tão pobre e tal, mais ou menos assim a história. Aí o sábio falou assim, olha, faz o seguinte, vai lá, pega aquela vaquinha daquele homem, leva lá para aquele precipício, empurra a vaquinha no precipício, mata essa vaquinha. Aí o discípulo falou assim, que isso, é só o meio que ele tem para viver, vai matar essa vaquinha, faz isso que eu estou mandando. Aí matou a vaquinha do homem. Eu sou péssimo para contar a história, eu quero contar logo o final, cara. E aí, eu fico vendo os caras contando essas histórias, contam umas histórias, né? Mas, matou a vaquinha. Aí volta lá depois de um tempo, o cara rico, a chácara dele bonita, plantada e tal.
O discípulo falou, meu chefe, lá o cara está rico, o que houve? Vai lá e pergunta a ele. Aí foi lá, perguntou o cara, rapaz, o que houve? Eu passei que você era pobre, tinha uma vaquinha. Ele, olha, eu tinha uma vaquinha, mas a vaquinha caiu do precipício, morreu. Aí eu tive que correr atrás, tive que plantar milho, eu tive que fazer não sei o quê. E aí fui enriquecer, prosperei, estou aí bem. Moral da história, a gente precisa empurrar umas vaquinhas que estão aí na nossa... E eu não estou falando aqui do pessoal lá do Nordeste, do Bolsa Família, não, estou falando da gente. Os crentes, às vezes, a gente fica com umas vaquinhas aí espirituais, sabe? Umas dependências, umas coisas que Deus está falando assim, não, cara, desse dia em diante, vai trabalhar, cara. Para de ficar com esse negócio, nessa dependência aí, absoluta. Não, a gente, entenda bem, meus irmãos, eu acabei de falar que você tem que orar, agora há pouco, mas não é só orar. A gente precisa trabalhar, e essas lutas, elas aceleram, meus irmãos. A vaquinha morreu, não tem mais vaquinha, e agora? Tem que correr atrás. E parte do que nós vemos hoje na nossa nação, é esse povo que fica se segurando, a gente fica se segurando em algumas coisinhas, algumas migalhas, e não corre atrás. Prosseguindo, versículo 20, estou encerrando aí. É um texto maravilhoso, meus irmãos, é um texto que tem tantos ensinamentos. Versículo 20 diz assim, e no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali a correr, a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Neemias estava dizendo aqui, olha, vai chegar um momento que o negócio vai apertar. Pode ser que, por nós estarmos vivendo distante, a obra, o muro é grande, está cada um na sua pegada, cada um no seu pedacinho de muro. Na hora da luta, a gente precisa estar mais junto. A gente precisa unir as nossas forças. E aí, aqui, poderíamos aplicar de tantas formas, mas eu queria aplicar especificamente como nós estamos na campanha de missões. Ele falou assim, vai chegar um momento que eu vou tocar aqui uma trombeta, vocês correm, vamos juntar, vamos fazer a nossa força. É a hora que nós juntamos a nossa oferta e mandamos para um determinado lugar do país, ou para a junta de missões. Porque a obra é grande demais, o Brasilzão é enorme, e nós precisamos nos juntar para salvar algum tipo de... Olha, nós tivemos aqui semana passada, retrasada, a jovenzinha lá de Manaus, semana passada, gente, me ajuda aí. Foi domingo? Foi domingo passado. Meus irmãos, 30 mil aldeias, comunidades na Amazônia, 30 mil, que precisam desse bolo que você comeu na feira missionária ali, aqueles R$5 que você deu. Precisa. O que a gente precisa? A gente precisa juntar, unir as nossas forças, para poder mandar esses recursos lá para a junta de missões, para poder salvar parte desses 30 mil, e quem sabe um dia as 30 mil aldeias, uma presença de Deus lá naquele lugar lá. Mas nós precisamos nos juntar, precisamos unir as nossas forças. Foi isso que eles, olha, quando eu tocar a trombeta, vocês correm para cá, porque aqui é o foco. A gente precisa correr atrás aqui, combater para vencer os nossos inimigos. Então, eu queria destacar essa questão da junta de missões, mas na sua família, pode ser que em algum momento na sua casa, você precisa juntar a sua família toda e falar, vamos orar aqui, porque tem uma guerra acontecendo aí. Vamos juntar como igreja, Deus seja louvado, dia 21 de outubro, as mulheres vão juntar aqui, numa vigília, de 10 às 5 da manhã, juntar aqui, vão tocar a trombeta, e as mulheres vão vir aqui orar pelo Brasil, orar pela família, e aí é isso que nós fazemos nos domingos, nós viemos para cá para juntar, para unir as nossas forças, para vencer as nossas lutas, porque unidos, juntos, nós somos mais fortes. E estamos vivendo uma geração tão individualista, cada um para si. Talvez uma das dificuldades que você pode estar vencendo ou vivendo na sua vida e você não conseguiu ainda, porque você ainda não tocou a sua trombeta, você não se juntou com seu irmão em oração, você não tem um companheiro em que você vai buscar ali para somar as forças. Talvez você está tentando sozinho, carreira solo, e por conta disso você ainda não venceu.
Procure, você que está estudando um concurso público, troque um material com outro, uma apostila, uma experiência, uma dica de um professor. Vamos juntar nossas forças. Você que está aqui na igreja, vamos juntar nossas forças para vencer esse tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo uma igreja, a igreja não era para estar dividida. Deus seja louvado, que eu tenho visto aqui na nossa igreja, aqui, a gente não vê essa polarização. Aqui na nossa igreja eu não vejo, pelo menos eu não vejo, que está no nosso Brasil. Isso é o resultado de uma igreja unida. Deus seja louvado por isso. Tem aí um outro que destoa, né? Então, mas a gente está junto, meus irmãos. Qual é a ideia? A ideia é essa aqui. Então vamos lá pegar nessa ideia aqui. Vamos firme. Não, mas fica um para aqui, mas eu queria isso aqui. Não, vamos lá junto. Unidade, meus irmãos. E por último, versículo 23. Versículo 23 diz assim: nem eu, nem meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Gente, que coisa interessante, né? Eles estavam diante da batalha. Muitos aqui, irmãos dessa nossa igreja, eles conhecem essa linguagem aqui porque são militares. Sabe o que é estar no meio de uma luta, de uma batalha, que precisa estar ali com a sua arma, atento, vigiando o tempo todo o inimigo que nos cerca? Mas isso não é só uma linguagem militar, é a nossa vida. Eu queria destacar aqui a última coisa: diante das lutas, nós precisamos manter o nosso foco. Foco, meus irmãos. Qual é o foco dessa igreja? Por que nós estamos aqui nesse lugar? O que você veio fazer aqui? Qual é a importância de uma igreja estar aqui há tantos anos? Por que você está casado? Por que você tem filho? Qual é o foco da sua missão lá no seu trabalho? A gente precisa ter essa clareza, porque daquele dia em diante, nenhum deles, ninguém se perdeu, ninguém ficou distraído, ninguém ficou desatento, todos eles focados numa missão, no desejo. Olha, eu preciso construir esse muro. Este é o nosso foco. Meus irmãos, hoje à noite nós vamos falar sobre salvação. Deus tem colocado essa mensagem no meu coração nos últimos tempos. Só Jesus salva. É o tema da mensagem. Nós estamos aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar o que é salvação. É que nós estamos aqui simplesmente para vir para a igreja? Para levantar um recurso financeiro, para mandar para não sei aonde? O que está por trás disso tudo? Salvar vidas, cara. Vão glorificar a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui para adorar, tá? O que faz parte da nossa missão, adorar a Deus, exaltar o Senhor. Mas nós estamos aqui ainda, porque adorar a Deus, exaltar o Senhor, nós vamos fazer isso lá no céu. A igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui ainda. Eu não vou falar aqui, me estender muito, porque isso é a palavra da noite, porque nós temos um foco, gente, e nós perdemos, ou parte da igreja do Senhor Jesus Cristo perdeu esse foco. Por isso que é tão difícil a gente trazer um treinamento de evangelismo, que é esse que nós vamos botar aqui dia 4, dia 5, e encontrar público. Evangelismo, coisa mais ultrapassada. Evangelizar, assim, a gente está aqui para isso, gente. O nosso vizinho está lá, que se Jesus voltar hoje, ele vai para o inferno, cara. Entende o que é inferno? Nós perdemos esse foco. Ou parte da igreja não sabe o que é salvação. Ah, eu estou salvo, pastor, estou tranquilo. Foco. Nenhum de nós. O desejo nosso está diante de uma obra com um foco. A igreja está aqui ainda na terra para salvar vidas, cara. Então, podemos fazer, sei lá, um monte de coisa por aí, podemos. Mas o nosso foco é despovoar o inferno. Isso. O nosso foco é encher o céu de gente.
Isso aí é o nosso foco. Ele falou assim, eu preciso construir esse muro. Eu preciso levar o meu filho para a igreja. Eu preciso salvar o meu marido. Eu preciso, isso é meu foco, eu não abro mão disso. Eu não vou para o céu sem o meu parente, não, gente. Esse é o nosso foco. A igreja, parte da igreja esqueceu que nós temos um foco aqui. Feche seus olhos, querido. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Deus. Deus, que palavra, ó Deus, que texto que nos mexe, que nos alinha, ó Deus, que traz, ó Deus, novamente para o centro da tua vontade, ó Deus. Pai, nós vivemos um tempo de muitas distrações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, não nos deixa, ó Deus, parar. Não deixa essa igreja, ó Deus, perder o seu foco, ó Deus. É fazer missões, ó Deus. Essa igreja tem sido reconhecida há décadas, ó Deus. A segunda igreja batista do plano piloto, ela é reconhecida no Brasil como uma igreja missionária, Deus. Nós temos um muro que precisamos, ó Deus, continuar a trabalhar, a construir. Um muro que vai nos dar segurança. E a maior segurança que podemos ter é a nossa segurança em Cristo Jesus, da eternidade, Deus. Essa é a maior segurança. Esse é o maior muro. É um muro financeiro, político, econômico, relacional, nada disso. O maior muro que nós temos que construir nesse Brasil é um muro em que só Jesus Cristo salva, aleluia. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder o foco. Ajuda-nos, ó Deus, a estar diante dessa teologia centrada em Jesus, que é grande e temível. Que ai daqueles que tentar fazer parar a tua obra, Deus. Pai, fortaleça os nossos braços. A obra é grande. Precisamos estar juntos. Precisamos estar em oração. Desperta a tua igreja, ó Deus, para não parar. Em nome de Jesus. Amém. Eita glória. Vamos para a nossa escola bíblica dominical. Tem avisos aí? Aviso, Alex? Boa. Temos irmãos aí agora. Agora, a prova é de manhã agora? Tem irmãos agora fazendo prova, né? GDF aí. Eita glória. Vamos orar. Olha aí. Tem um bolinho aí atrás, olha aí, vamos parar aí rapidinho para tomar um café das mensageiras, para missões, para o acampamento dela, e missões também, né? Vamos orar agora pela a turma que está fazendo prova, mais funcionário público da nossa igreja aí, olha aí, maravilha. Vamos orar. Vou convidar você a fechar os seus olhos aí. Deus, irmãos nossos, ó Pai, estão agora nesse momento buscando, ó Deus, uma vaga, buscando, ó Deus, construir um muro financeiro, profissional, ó Deus, que vai dar segurança, ó Deus, para a sua casa, para a sua família, vai trazer segurança, ó Deus, para a sua história. Pai, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor dê paz, tranquilidade, diante daquilo que os seus filhos têm estudado, procurado, ó Deus, dia e noite, ó Deus, nas apostilas, nos livros, nos cursos, nos cursinhos online, ó Deus. Temos visto, ó Pai, uma dedicação, ó Pai. Pedimos, ó Deus, traga paz, ó Deus.
Às vezes, ó Deus, a ansiedade, a preocupação acaba nos fazendo esquecer coisas tão simples, que depois da prova, nossa, mas como é que eu esqueci isso? Deus, em nome de Jesus, que isso não ocorra com os teus filhos, ó Pai. Que eles sejam aprovados, ó Deus. Que eles sejam, ó Deus, classificados, ó Pai. Que eles consigam, ó Deus, esta vaga, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa os teus filhos e filhas que estão fazendo não somente essa prova, ó Deus, mas as provas que estão aí por vir, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Cremos no Senhor, esse Deus grande e temível, que vence as nossas batalhas, que dá força aos nossos braços, que nos faz vencer, ó Deus. Abençoa-os, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Deus, aqueles que estão passando por luta, ó Deus, na saúde, ó Pai. Peço pela minha mãe lá, ó Pai, lá no Guará. Toma em tuas mãos, ó Deus, a recuperação dela total, ó Pai. Não somente ela, ó Deus, irmã Maria José também, ó Pai. Toma em tuas mãos, ó Deus. Dê, ó Pai, aos teus filhos que estão diante dessa luta, ó Pai, na área da saúde, ó Pai, na área financeira, Pai, na área política do nosso Brasil, ó Deus. Pai, nós temos um muro para construir no nosso Brasil, Deus. Um muro contra a corrupção, ó Deus. Um muro, ó Deus, contra ideologias, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, um muro, ó Deus, que precisa ser construído, que vai guardar as nossas famílias, ó Pai. Ajuda, ó Deus, o teu povo a despertar, ó Pai. Estar vigilantes, focados, ó Deus. O Brasil, ó Deus, precisa acordar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a tua igreja. Esta igreja, a igreja brasileira, ó Deus. Para que ela continue, ó Deus, ou busque ainda mais o foco, que é salvar vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.